Público um jornalismo responsável, comprometido com os fatos e com a liberdade. Porque em um Brasil cada vez mais ameaçado pela censura, apoiar a imprensa independente não é apenas uma escolha, é um ato de coragem. Agora, queremos convidar você a fazer um investimento de longo prazo no futuro do Brasil e das próximas gerações. Estamos oferecendo uma oferta exclusiva por tempo limitado. Somente 2.000 assinaturas vitalícias da Revista Oeste. Tal parceria ajudará a eternizar a permanência da Oeste entre os principais veículos de comunicação do Brasil. Seja na internet, seja nas redes sociais, seja agora também na televisão a cabo. É importante dizer que a TV a cabo não é uma concessão do governo. Nosso projeto é e continuará a ser privado, livre de qualquer interferência estatal. Como você sabe, a Oeste não aceita dinheiro público. É por isso que precisamos de mais recursos. Ao tornar-se assinante vitalício, você não estará apenas garantindo acesso a um jornalismo de excelência. Você será um parceiro no combate à censura e garantirá o direito de seus filhos e netos viverem em um país onde a informação é livre. Mais do que leitor, você será parte da história da resistência pela liberdade do Brasil. Como disse Ronald Reagan, a liberdade nunca está a mais do que uma geração de distância da extinção. Nós não a passamos aos nossos filhos na corrente sanguínea. Ela deve ser protegida e entregue para que eles façam o mesmo. Ao assinar, você fortalece o jornalismo independente, investe no futuro das próximas gerações e garante que a Oeste continue no ar, aconteça o que acontecer. A liberdade não pode esperar. Torne-se protagonista da história. Torne-se assinante vitalício da Revista Oeste. Felipe Barros Batista de Toledo Ribeiro nasceu em Londrina, considerada a segunda maior cidade do estado do Paraná. Formado em Direito, deu os primeiros passos na política ainda nos corredores da universidade ao presidir o Diretório Central dos Estudantes da UEL e trabalhar como assessor legislativo na Câmara Municipal de Londrina. Filiado ao PRB, Felipe Barros foi eleito vereador em 2016, com pouco mais de 4.000 votos. 6 anos mais tarde, quase 250 mil eleitores garantiram a reeleição para deputado federal, já pelo PL. Alinhado às pautas conservadoras, Felipe Barros é contrário ao aborto e à ideologia de gênero. Parlamentar ligado ao bolsonarismo, já foi o líder da oposição e, desde abril, ocupa a presidência da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Na linha de frente dos que lutam pela anistia e pedem o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, o convidado dessa semana do Arena Oeste é o deputado federal Felipe Barros. Olá, boa noite, bem-vindo ao Arena Oeste, que começa a partir de agora o nosso programa de entrevistas dedicado a grandes temas, ao debate público, sempre ao vivo, às 8h30 da noite, às quintas-feiras, e na noite de hoje recebemos o deputado federal Felipe Barros. A bancada de entrevistadores selecionada é composta por Geisiane Freitas, âncora do Jornal da Oeste. Luiz Kawaguchi, editor da Gazeta do Povo. Esse é o Arthur Piva, repórter da Oeste, e esse Luiz Kawaguchi, da Gazeta do Povo. Felipe Trielli, do canal Quinto Elemento, Estúdio Quinto Elemento. Deputado, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Eu queria começar com a seguinte pergunta. Eu acho que desde a semana passada, milhares de brasileiros, e isso passa pela cabeça dos brasileiros, porque a Câmara dos Deputados, com 311 votos, aprovou a urgência de um projeto de anistia para o Brasil
e agora a sensação que a gente tem é que a anistia subiu no telhado. Onde é que estão esses 311 deputados? Por que o sistema talvez não queira uma anistia ampla, geral e restrita no Brasil? Silvio, boa noite. Em seu nome, eu cumprimento todos que estão aqui essa noite na bancada. Respondendo muito objetivamente a sua pergunta, eu disse ao Paulinho da Força, relator do projeto de lei da anistia, essa semana, e tenho defendido essa tese lá dentro. O plenário da Câmara dos Deputados votou a urgência do PL da anistia. 311 deputados colocaram a sua digital e votaram sim a urgência do PL da anistia. Nós não votamos a urgência do PL da dosimetria. Se alguns setores do parlamento querem avançar com o PL da dosimetria, que se vote no plenário a urgência de um PL da dosimetria. O plenário se manifestou e a vontade do plenário ela tem que ser soberana. E 311 deputados decidiram votar sim a urgência do PL da anistia. E aí o relator pode, dentro do projeto de lei da anistia, fazer mudanças no texto, flexibilizar alguns pontos, mas dentro da ideia central que foi votada no plenário, que é a anistia e não a dosimetria. Então nós estamos defendendo essa tese. Essa semana nós tivemos a reunião com o deputado Paulinho da Força. Ele tem feito reuniões também com outras bancadas, natural, porque nós precisamos votar finalmente o texto e ele, como relator, tem que ouvir a todas as bancadas. Eu não acredito que essa pauta tenha subido no telhado. Eu tenho a convicção de que nós vamos votar algum texto. E nós estamos agora trabalhando para que esse texto seja o melhor possível dentro da perspectiva da anistia ampla, geral e restrita. Você me perguntou da resistência que alguns podem ter em relação à anistia ampla, geral e restrita. Eu tenho certeza que a resistência que há hoje é por conta do Supremo Tribunal Federal, que quer manter a pecha, seja no Jair Bolsonaro, no núcleo central do golpe que nunca existiu, ou daqueles senhores e senhoras que estão presos até hoje. O Supremo quer manter a pecha neles de que houve um ataque à democracia e quer manter eles condenados. Porque a anistia significa simplesmente perdoar, né, aquilo que aconteceu e que nós sabemos que não foi golpe, não foi tentativa de golpe, nem nada próximo a isso. Né? Então, existe essa resistência porque parcela do judiciário quer mantê-los sob a pecha de serem terroristas ou pessoas que atacaram a democracia brasileira, e nós sabemos que isso não é verdade. Agora o plenário está sensibilizado, não à toa 311 deputados votaram sim a urgência da anistia. Geise, boa noite. Boa noite a todos aqui, os colegas, boa noite ao deputado. Seja boa noite, Geise. Obrigado. À Revista Oeste. Deputado, ainda na anistia, qual é a ação concreta, além das reuniões que sempre acontecem de líderes, com Sóstenes, com o próprio Luciano Zucco, mas qual é a ação concreta da oposição, o bloco da oposição, e também sobre o texto? O texto Sim. É do Crivella. Existe algum texto sendo preparado agora pela oposição composta atualmente? Olha, o ano passado, vocês vão se lembrar que eu fui, Geise, o líder da oposição. Naquele momento, o Jair Bolsonaro me fez um único pedido. Felipe, a sua liderança da oposição tem que ser necessariamente marcada por fazer articulação para o PL da anistia. O que eu fiz? Naquele momento nós tínhamos uma resistência muito grande, principalmente de parcela dos deputados do Centrão, do Centro. Eu fui gabinete por gabinete, conversei com mais de 200 deputados dos partidos de centro, conscientizando cada um deles sobre a importância da anistia. E o que eu fazia? Eu, via de regra, levava casos de pessoas que haviam sido presas do estado daquele deputado. Então eu fiz isso com quase 200 deputados, de modo que quando entreguei a liderança da oposição, eu passei essa planilha para o Sóstenes. Sóstenes, esses deputados eu já conversei. E acredito que boa parte deles tenham sido sensibilizados por essas conversas e por mostrar casos reais do estado de cada um desses deputados. Então, além dessas conversas que nós estamos fazendo com o Paulinho da Força, que estão sendo encabeçadas principalmente pelo nosso líder deputado Sóstenes, nós vamos preparar destaques ao texto que vai ser apresentado pelo deputado Paulinho da Força. O que são esses destaques? São alterações ao texto que ele apresentar, que nós poderemos levar ao plenário e submeter ao plenário. Se vamos aprovar o destaque que a gente fizer, determinada alteração num determinado ponto do projeto, pontual ao projeto, ou se vamos manter a redação do deputado Paulinho da Força. Esses destaques estão sendo preparados. É claro que, para fazer os destaques, nós precisamos primeiro saber o texto original que o deputado Paulinho ainda não nos apresentou e certamente está fazendo. Mas nós já temos ideia, mais ou menos, dos destaques que nós vamos apresentar. Professor Piva, bem-vindo.
Boa noite, Silvio. Boa noite, deputado. Boa noite, colegas. Boa noite, audiência. Deputado, e nesses destaques, o texto anterior, o texto que vai vir, nos corredores, o que se fala que vai vir nesse novo texto? Veja, Piva, aquilo que eu sei é aquilo que vocês também sabem, né? Porque até hoje não há um texto efetivamente apresentado de forma formal para todos nós. Então, aquilo que se comenta nos corredores da Câmara dos Deputados é que vai vir um texto reduzindo a pena de alguns dos crimes. Cito um exemplo. Nós tivemos 2 crimes que são muito semelhantes no seu tipo penal. Né? Esses 2 crimes são atentado, tentativa de golpe e o outro tentativa de abolição ao Estado Democrático de Direito. Exato. Aqui eu quero fazer um parênteses. Quando eu era líder da oposição, eu fiz um estudo. E pouquíssimos países do mundo têm crimes, tipos penais, de defesa da democracia. Na América inteira, só o Brasil e a Venezuela possuem tipos penais como esses. Então já está errado aí. Então o que o Paulinho da Força certamente está pensando em fazer? Né? E isso é o que se comenta na Câmara. Vai reduzir as penas desses 2 tipos penais que são muito semelhantes. De modo que as pessoas que já estão presas certamente seriam beneficiadas e sairiam da cadeia, só que isso não resolve o problema. Eu disse ao Paulinho, se a ideia de vocês, dos deputados do centro ou de parcela do judiciário, é pacificar o país, como o próprio Paulinho disse para nós na nossa reunião, nós não haverá uma pacificação do país com uma simples diminuição da pena. É necessário passar esse episódio a limpo através de uma anistia ampla, geral e restrita. Então, eu acho que a ideia que ele parte, que é a necessidade de haver uma pacificação, está equivocada, porque com perda da dosimetria isso não vai acontecer. Luiz Felipe Trielli, boa noite. Boa noite. Não vou me confundir de novo. Boa noite. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Tem sido muito legal essa coisa da Credem. Foi muito bom você estar fazendo essas coisas lá fora, que são importantes. E falando nisso, esse assunto da anistia, ele ficou muito... eles ficaram cozinhando, né? O Mota cozinhou um tempão e estava quase morrendo. E, de repente, teve esse movimento internacional, né? Do pessoal lá, do Eduardo Bolsonaro. E a coisa esquentou de novo. E agora o que dizem, né, o que eles mesmos dizem lá de fora, é que não vão aceitar uma anistia mais ou menos, né? E as múmias que voltaram, desculpa, eu sei que você não pode falar assim, mas eu posso, que voltaram dos sarcófagos, estão falando, não, vamos temporizar, né? Vamos ver como é que a gente acha um meio termo. E lá estão falando que não. Essa pressão externa está fazendo algum efeito, porque é aquela coisa, está todo mundo no all-in, né? Como é que você vê essa situação aí? Se isso vai influenciar mesmo ou se... Trielli, é sempre muito ambíguo o resultado efetivo disso. Porque no primeiro momento se cria uma resistência, principalmente de quem foi afetado com isso, mas não só, mas por parte de alguns deputados que são próximos aos que foram afetados efetivamente pela Magnitsky. Então, inicialmente cria-se uma resistência, mas, ao mesmo tempo também, cria-se uma pressão nos demais atores importantes na configuração do projeto para que haja uma solução efetiva para esse problema. Por isso que eu disse ao Paulinho, falei, Paulinho, se a ideia de todos, nossa, dele, pelo que ele comenta, é a pacificação, nós precisamos aprovar a anistia ampla, geral e restrita. Então, é sempre curioso ver as reações, principalmente internamente da Câmara, quando acontecem essas questões externas. Né? Você tem sempre aqueles que comemoram, aqueles que criticam, cria-se uma resistência inicial, mas o fato é que nós precisamos resolver efetivamente esse problema. Eu tenho certeza que quem está nos acompanhando ao vivo aqui quer a solução efetiva para o problema que nós estamos vivendo no Brasil. E o problema mais urgente que nós precisamos resolver são as pessoas que estão presas, no meu ponto de vista, injustamente, senhores e senhoras de idade, que perderam 2, 3 anos de suas vidas por crimes que não cometeram. Esse é o ponto. Se respondessem efetivamente só a depredação de patrimônio público, com 2, 3 anos de condenação, que seriam transformados em serviço à comunidade ou cesta básica, ok. Nós, da direita, agimos dentro da lei. Se cometer um crime,
que se pague. Mas o que nós vimos no julgamento do dia 8 de janeiro foi uma transformação de uma narrativa política em inquérito judicial, em condenação a essas pessoas que perderam 2, 3 anos de suas vidas. Então, a gente tem que resolver esse problema efetivamente, que é soltar essas pessoas. E, claro, nós temos a situação do presidente Bolsonaro, que é vítima, mais uma vez, desse inquérito que se transformou depois num processo, denúncia, enfim, completamente injusto e ilegal. Luiz Kawaguchi, bem-vindo. Muito obrigado. Boa noite, colegas. Boa noite, telespectador. Boa noite, deputado. Boa noite, Luiz. Eu queria saber do senhor como que fica a relação entre poderes, especialmente entre o legislativo e o judiciário. Pergunto isso, qual que é o termômetro que o senhor vê lá no Congresso? O Paulinho da Força foi o parlamentar escolhido para fazer esse texto da anistia. Só que o Paulinho da Força também era um cara que tinha dado início a processos dentro do próprio STF para blindar os ministros do STF, para dificultar eventuais até impeachments dos ministros do STF. E ele acaba sendo a pessoa designada para fazer esse texto da anistia. O senhor sentiu que a gente já falou muito esse ano, no ano passado, de atrito entre poderes, entre o legislativo e o judiciário e o STF. Como que o senhor vê o termômetro disso? Como que está a relação entre o legislativo e o STF nesse momento? Hoje o legislativo simplesmente está de cócoras para o judiciário. A nossa Constituição diz que os poderes têm que ser harmônicos e independentes entre si. Nós não temos essa harmonia, muito menos essa independência que a Constituição Federal prevê para os nossos poderes. Nós podemos aqui ficar fazendo um longo histórico de como isso começou. O fato é que nós estamos vivendo um momento da história em que há um protagonismo exagerado do Supremo Tribunal Federal, e muitas vezes esse protagonismo, no meu ponto de vista, além de exagerado, é também ilegal, porque interfere na autonomia e na independência de outros poderes, seja com decretações monocráticas de inconstitucionalidade de lei, seja interferindo diretamente no processo legislativo de determinadas pautas, seja interferindo em políticas públicas cuja competência é do Poder Executivo e não do Poder Judiciário. O fato é que nós temos esse ativismo exagerado do Judiciário brasileiro e que nós só vamos resolver, por sua vez, com uma profunda discussão de uma reforma completa do Judiciário brasileiro. A gente não pode simplesmente ter a inocência de achar que nós vamos aprovar a anistia e todos os problemas serão resolvidos. Não, a anistia é para resolver o problema mais urgente, que é soltar as pessoas que estão presas injustamente. Mas para resolver efetivamente o ativismo judicial que nós estamos vivendo, isso só tem um remédio: uma reforma profunda do judiciário, transformando, daí é a minha tese. Eu, inclusive, estou escrevendo uma PEC e quero apresentá-la ainda esse ano. Transformando o Supremo numa corte constitucional, porque hoje o Supremo se transformou numa corte de pequenas causas. Tudo cai no Supremo Tribunal Federal. Nós precisamos transformar a nossa Suprema Corte numa corte constitucional, reduzir as atribuições ou delimitar as atribuições do próprio Ministério Público, que também, principalmente o Ministério Público Federal, resolve interferir em tudo quanto é assunto do nosso país. Então, isso só vai acontecer, o ativismo judicial só vai ser resolvido através de uma profunda reforma do Judiciário. Bom, como é tradição desse programa, a partir dessa primeira rodada a arena fica aberta, não há nenhum tipo de edição, seguindo a linha editorial da Revista Oeste, não há também nenhum tema proibido. A Geise já me pediu a palavra. Só antes, deputado, como o senhor está no Arena Oeste, eu vou deixar aqui uma pergunta e ao mesmo tempo uma colocação. Quando entra em cena agentes políticos como Aécio Neves, despachante do decano do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, Paulinho da Força, que foi condenado a 10 anos de prisão e recuperado judicialmente, uma condenação revertida pelas mãos do ministro Alexandre de Moraes em 2023. Michel Temer, que sabemos é o padrinho da indicação de Alexandre de Moraes ao Supremo Tribunal Federal. Numa reunião secreta, que não tão secreta, uma foto foi vazada, mas sabemos que Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes participaram dela. É o sistema quem vai decidir se teremos ou não teremos anistia no Brasil.
Para mim, isso me parece cada vez mais claro. E aí, encaminho talvez em forma de pergunta, será que o Supremo Tribunal Federal não quer uma anistia porque seria desmoralizadora, seria desmoralizante aprovar uma anistia? Então vamos passar uma dosimetria, mas desde que Jair Bolsonaro permaneça fora do jogo político. Eu não tenho a menor dúvida que essa é a intenção, Silvio. E digo mais, o texto que será apresentado pelo deputado Paulinho, certamente é o texto fruto das conversas que essas pessoas que você disse tiveram. Mas quem vota o texto são os 503 deputados. E é por isso que nós precisamos continuar mobilizados e pressionando, educadamente, mas pressionando, os parlamentares, para que no momento em que nós apresentarmos os destaques, a gente tenha os votos necessários. Deputado, tendo em vista tudo isso que o senhor colocou até agora, existe então esperança efetiva para que seja de fato um PL da anistia e para que o ex-presidente Jair Bolsonaro seja contemplado? Geise, nós estamos trabalhando para isso. Como eu disse, o texto ainda não nos foi mostrado. Acho pouco provável que o texto apresentado pelo Paulinho seja um texto de anistia ampla, geral e restrita. Mas, regimentalmente, nós, deputados, temos a possibilidade de apresentar os destaques, mudando o texto apresentado pelo Paulinho. E aí a importância de estarmos mobilizados para que os deputados votem os nossos destaques. Agora, isso não anula o trabalho que nós temos feito com o próprio Paulinho. Ele é o relator designado, gostemos ou não, ele foi designado pelo presidente Hugo Mota e nós estamos dialogando quase que diariamente com ele, convencendo ele próprio a fazer as alterações no seu próprio texto. Ele havia anunciado que o texto seria votado essa semana, acabou não acontecendo. Eu vindo para cá já vi na imprensa que na semana que vem também não será votado. E eu acho isso, de certo modo, positivo. Com todo respeito às famílias dos presos que estão nos acompanhando nesse momento, que estão sofrendo e que querem a soltura dos seus entes queridos, mas essas próximas semanas são muito importantes para que a gente tenha esse diálogo necessário com o Paulinho e com os demais deputados. Esse atrito entre os poderes que você estava falando, tem uma questão que eu vejo a imprensa falar coisas assim com uma naturalidade, mesmo essa reunião, né, que você apontou, o Supremo, se o fulano de tal votar tal coisa, o Supremo vai abrir o processo X, Y. As pessoas estão falando isso com uma naturalidade muito grande, isso me deixa impressionado, mesmo estando com 40 e tantos anos de Brasil, acompanho desde o Collor, né? quando teve o impeachment do Collor, mas isso ainda me deixa muito impressionado. Você acha que a gente vai sair disso um dia? Você acha como que a gente consegue fazer justamente esse desligamento dos poderes mesmo, para que a gente, além dessa PEC, tenha alguma coisa que a própria sociedade possa entender? Por exemplo, a PEC da blindagem, que eles chamavam, ou a PEC das prerrogativas, parece que a população não entendeu direito o que isso significava, que era justamente aumentar essa independência, e ficou parecendo que queria proteger. Então, como é que os deputados podem fazer para informar também a população e tentar sair dessa situação de que a imprensa pode falar esse tipo de coisa como se fosse, hoje, bom dia, hoje amanheceu Sim. Um dia de sol. Ô, Trélio, eu vou te dizer que a velha imprensa, ou como meu amigo londrinense Paulo Briguet chama, a extrema imprensa, a extrema imprensa talvez seja a maior culpada pelo estado de coisas que nós estamos vendo no Brasil hoje. Porque é essa extrema imprensa que naturalizou a perseguição aos seus opositores políticos. É essa extrema imprensa que naturalizou o anormal no nosso país, que naturalizou esse ativismo do judiciário, que naturalizou a perseguição por vias judiciais de quem pensa diferente. É graças a essa extrema imprensa que nós estamos vivendo tudo o que nós estamos vivendo ao longo desses últimos anos, principalmente depois da abertura do inquérito das fake news em 2019. Vocês vejam só, gente, a extrema imprensa se calou diante de tantos absurdos, não só se calou, como defendeu todos esses absurdos que estão acontecendo no Brasil. Eu fico fazendo um paralelo sempre com aquilo que aconteceu na Lava Jato. A Lava Jato, um dos maiores escândalos de corrupção do Brasil, que hoje está sendo quase que 100% anulada por meras questões formais estas que também não estão sendo observadas nos processos de agora do presidente Bolsonaro e dos condenados do dia 8 de janeiro. O Lula foi julgado pela primeira instância. Teve oportunidade de recorrer para a segunda instância, que confirmou a decisão da primeira. Depois recorreu para o STJ, depois recorreu para o Supremo Tribunal Federal. O
presidente Bolsonaro foi direto para o Supremo. E aí fizeram uma mudança regimental para que ele não fosse julgado pelo plenário e sim fosse julgado pela primeira turma. E a extrema imprensa, enquanto isso, calada. Ou seja, o Supremo mudou a regra do jogo enquanto o jogo acontecia. Lembrando que o Lula foi descondenado pela questão do CEP. O próprio Supremo já tinha dito que era o Supremo, que era a 13ª Vara de Curitiba, competente para julgar o Moro. E depois de algum tempo, o Supremo mudou o seu próprio entendimento e falou, não, é a primeira instância, a decisão do Supremo foi a justiça competente para julgar ex-presidente da República é a primeira instância da Vara Federal de Brasília. E aí anulou toda a Lava Jato, principalmente descondenando o Lula. Essa mesma regra de 3 anos atrás, gente, não foi aplicada agora para o presidente Bolsonaro. Então, como que você quer pacificar o país se o Brasil inteiro está vendo que há uma mudança da regra do jogo no jogo? Erro de CEP. Aliás, isso foi citado no voto do ministro Luiz Fux. Luiz. O Trielli comentou da PEC das prerrogativas. Foi polêmica. A chamada PEC da imunidade parlamentar. Teve parlamentar que foi processado até pelo uso da palavra que ele fez na própria tribuna. Sim, deputado Marcel, por exemplo. Exatamente. A PEC, a estratégia, pelo menos que algumas vozes da oposição disseram, é que a estratégia era primeiro aprovar essa PEC das prerrogativas ou da imunidade para depois dar mais liberdade para os parlamentares apoiarem a anistia. Sim. Agora eu pergunto, será que não foi uma coisa do passado, uma interpretação? A Constituição, ela já garante ao parlamentar a sua imunidade da sua fala. Até quando a PEC ela estava para ser derrotada no Senado, uma coisa, a oposição até falou, não, vamos transformar essa PEC das prerrogativas em que ela proteger não todos os crimes, falando para o telespectador, essa proposta de emenda à Constituição é para proteger os parlamentares contra processos do judiciário. Aí se falou, será que a gente não pode limitar isso a proteger ao que eles falam, ao seu direito de expressar a sua opinião? Mas eu pergunto para o senhor, a Constituição, ela já não garante para o parlamentar esse direito de se expressar? Será que não foi, o senhor falou da extrema imprensa, será que a gente normalizou essa noção de que a Constituição não protege o direito do parlamentar se expressar, quando na realidade ela protege, sim? Como é que o senhor vê? Luiz, de fato, a Constituição Federal já protege os deputados e senadores pelas suas palavras e opiniões. Ocorre que no Brasil a Constituição Federal não tem valido de nada, principalmente quando ela é interpretada pelas 11 cabeças do Supremo Tribunal Federal. Porque se a própria Constituição diz que os deputados e senadores não podem ser processados por suas opiniões, palavras e votos, não há como justificar inquéritos e mais inquéritos com base em falas, seja na tribuna, seja nas redes sociais, de inúmeros deputados. Começou com o Daniel Silveira, isso? Começou com o próprio Daniel Silveira e esse cenário foi se agravando ao longo dos últimos anos. Então, de fato, a Constituição prevê, mas a Constituição, ultimamente, tem sido rasgada, vilipendiada quase que diariamente. Agora, em relação à PEC, que foi apelidada pela extrema imprensa como PEC da blindagem, nada mais era do que o retorno ao texto original da Constituição de 1988, que o deputado Aécio, quando foi presidente da Câmara dos Deputados, mudou para aquilo que nós temos hoje. Mas, se nós pegarmos o texto que foi aprovado pela Câmara e rejeitado pelo Senado hoje ou ontem, da tal da PEC da blindagem, era o simples retorno ao texto da Constituição de 88. Foi uma discussão com uma jornalista, inclusive, lá em Brasília, que estava dizendo e acusando os deputados de quererem estar se blindando. Eu falei, ora, então os deputados constituintes de 87 e 88 também estavam querendo se blindar, porque é basicamente, ipsis literis, o mesmo texto da Constituição originária de 88. Agora, eu, particularmente, sempre defendi nas reuniões de bancada, para o presidente Hugo Mota, para os demais líderes partidários, que o caminho ideal, se todos os deputados quisessem tirar essa pressão do Supremo Tribunal Federal, seria aprovar a PEC do fim do foro privilegiado. Já veio pronta do que Senado. Já estava pronto, passou no Senado, passou na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, só falta o plenário da Câmara votar. Essa sim seria esse seria um instrumento. Deputado? Porque alguns deputados têm receio de que juízes de primeira instância poderiam também serem
perseguidores. Algozes. Algozes de deputados. E isso também não está de todo errado, mas eu prefiro, Silvio, ser processado por um juiz de primeira instância, a quem eu posso recorrer para segunda, terceira e quarta instância, do que ser processado direto no Supremo Tribunal Federal sem direito a recurso. O tal do foro privilegiado é privilegiado para quem? Porque para nós da direita não tem sido privilegiado. Pelo contrário. Pois é, mas para algumas pessoas o foro privilegiado tem sido um grande privilégio, né? Tem duas coisas que aconteceram no Brasil a partir de 2019. Essa perseguição, esse amordaçamento de políticos. E, por outro lado, o Supremo Tribunal Federal, que é contra a anistia, parece que começou uma espécie de anulistia, né? Anula para todo mundo. O presidente da República, hoje, é alguém que passou pela anulistia, e o relator do PL da anistia, do PL da dosimetria também, passou pela anulistia, como o Silvio bem lembrou, passou 20 dias antes de voltar ao cargo. Ele não teria nem sido eleito, ele não foi eleito na última eleição. Pergunta é, quando que o parlamento vai se debruçar em acabar com essa anulistia? Quando que ele vai conseguir limitar o Supremo para não ficar tão escancarado esses perdões? É uma boa pergunta, Arthur. E eu concordo com a tua leitura dos fatos. Né? Vários deputados são beneficiados por aquilo que você chama de anulistia, que é basicamente uma anistia dada pelo Poder Judiciário. E esses mesmos deputados agora são contra o projeto de lei da anistia. Uhum. Né? Então, vejam o contrassenso. E lembrando que essa anulistia não foi só para político, não. Tem empreiteira que vai conseguir dinheiro de volta, bilhões vão voltar para conta desse caso. E aí? Exatamente. Então, já foram perdoados pelo Judiciário e agora estão contra o projeto de lei da anistia. Exato. Né? Isso também, só vai se resolver. E também naquela história de freios e contrapesos, como é que fica barrar essa anulistia? Porque parece que só aprovando o fim do foro privilegiado. Porque todos os deputados, quando cometerem crimes, serão julgados pelo juiz da primeira instância, não mais pelo Supremo Tribunal Federal. Eu tenho defendido e faço questão de dizer aqui para vocês que o único caminho para a gente resolver esse problema é aprovando o fim do foro privilegiado. Entrevista ótima. Só preciso fazer um break de 1 minutinho. É o tempo de você que está aí do outro lado da tela deixar um like para a gente. A Revista Oeste nasceu com um propósito claro: romper o silêncio. Enfrentar as narrativas impostas pelos donos do poder e defender a verdade, custe o que custar. Agora, chegou o momento de convidar você para fazer um investimento de longo prazo na liberdade de expressão e no futuro do país e das próximas gerações. Torne-se protagonista da história. Torne-se assinante vitalício da Revista Oeste. De volta para o segundo bloco do Arena Oeste, que na noite de hoje recebe o deputado federal Felipe Barros, e a Geisiane já fez um sinal, a pergunta é dela. Deputado, eu vou insistir na PEC da blindagem, porque justamente o senhor acabou de falar do foro privilegiado que foi ampliado aos presidentes dos partidos. Sim. Então, quer dizer, além de não resolver o problema, nós aumentamos, deputado. O senhor mencionou que de 88, essa primeira Constituição ela foi até 2001. 2001, quando o Aécio era 13 presidente. anos, portanto, um número bastante emblemático. Mas 13 anos, mas o ponto é o seguinte, deputado. Durante esses 13 anos, somente um único deputado federal foi investigado, ou seja, o Congresso só autorizou uma única investigação. A suspeita era que esse deputado tinha envolvimento com o crime organizado, enfim, tinha ali uma coisa mais plausível dentro da esfera da realidade. Sim. Deputado, por que não bater na tecla exatamente do crime de opinião, que foi inventada essa nova modalidade pelo STF e aumentou de fato, é uma realidade, deputada, a porteira para que possíveis corrupções passassem, já que qualquer deputado do Centrão poderia fazer lobby. A gente sabe que é o que eles mais fazem dentro do Congresso. Então, o porquê da PEC da blindagem, e será que isso não foi uma casca de banana para a direita, já que o PL inteiro votou, a bancada inteira da oposição votou? Na sequência, nós tivemos aí os murrás todos ressuscitados. Aécio Neves, Michel Temer e Paulinho da Força. Sim. A gente sabe também que pode ser, inclusive, uma possível chapa do próprio Centrão. Diz, é uma boa pergunta. Agora eu vou falar para vocês dos bastidores. Eu participei muito das discussões
sobre a construção do texto de uma PEC das prerrogativas. Esse é um assunto que está se estendendo na Câmara há pelo menos 2 anos. Nós tentamos votar com o presidente Arthur Lira uma PEC que que garantisse mais prerrogativas aos deputados. Aquilo não foi possível naquele momento e é uma pauta da oposição nós aprovarmos alguma medida que dê aos parlamentares a garantia de poder falar, exprimir suas opiniões sem receio de ser investigado pela Polícia Federal. Crime de opinião. Crime de opinião. Então, eu participei muito das discussões para a construção desse texto. Eu mesmo levei um texto alternativo aos deputados que estavam encabeçando essas discussões sobre o mandato dos deputados, mas se entendeu naquele momento que o ideal seria retornar ao texto da Constituição de 88 para evitar que o Supremo declarasse inconstitucional ou para evitar novas divergências, seja na Câmara, seja no Senado. E esses deputados que estavam encabeçando essas discussões, então, entenderam que o caminho mais fácil seria simplesmente retornar ao texto da Constituição de 88, que não era um texto 100%, diga-se de passagem. Muita coisa ficava de fora. Por exemplo, a gente não mexia no artigo 53 da Constituição, que falava sobre a imunidade, que fala sobre a imunidade material, o direito que os parlamentares têm de falar as suas opiniões. Né? E a PEC não mexia nisso, e eu considerava isso um erro. Nós temos que mexer. Esse é um dos problemas que nós estamos enfrentando hoje. Deputado sendo perseguido através de inquérito judicial por suas palavras e opiniões, seja nas redes sociais, seja na tribuna. Isso não tinha sido enfrentado. Mas houve um consenso naquele momento de que, para evitar declarações de inconstitucionalidade do Supremo, bastaria retornar ao texto da Constituição de 88, que, naturalmente, eles não poderiam declarar inconstitucional. Se era a Constituição originária de 1988, não teria justificativa para declarar inconstitucional. Então foi por essa razão. E eu também acho que, acho não, porque é essa informação que nós temos, isso já havia sido dialogado, inclusive, com o próprio Senado Federal, que, por sua vez, optou por rejeitar a PEC. Bem, essa questão do judiciário não é uma questão só brasileira, né? No mundo inteiro a gente tem visto esse movimento, na Europa principalmente. A Inglaterra está com um problema sério, né, de liberdade de expressão. Os Estados Unidos estão fazendo um movimento. Teve a questão do Google agora, né, que mostrou que as redes sociais, né, as big techs também estavam envolvidas, até talvez influenciarem eleições aqui no Brasil. Mike Pence esteve na Credem. Tudo isso, eu acho que a gente consegue dar um zoom out aqui e enxergar uma coisa um pouco maior e uma movimentação, eu acho que, do presidente Trump, não só na questão dessa anistia, que é uma coisa que ele deixa bem claro que é importante para ele, mas como um movimento maior de tirar dinheiro de ONG, né, fazer essas coisas. Você, dentro da Credem, você tem alguma... Quais são o que vocês estão fazendo para ajudar nesse movimento? Porque eu acho que realmente é uma questão da liberdade. Sim. É uma coisa meio povo contra sistema, no mundo inteiro, não é só no Brasil, né? Então, tem alguma coisa que você está conseguindo fazer a respeito, principalmente a questão de ONGs, essas coisas? Olha, Trielli, eu sou autor do projeto de lei das ONGs que quer vedar o financiamento externo a ONGs que estão em territórios brasileiros. E quero dar para vocês em primeira mão que nas próximas 2 semanas nós iremos votar esse meu projeto de lei na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. O relator é o deputado André Fernandes, do Ceará. Designei ele como relator. Ele deve apresentar o seu relatório nas próximas semanas e nós vamos avançar com essa pauta. Eu quero citar um exemplo para vocês. Uma das principais agências de publicidade, agências de marketing que estão aqui no Brasil e que puxaram as manifestações da esquerda no último domingo, tem ligações, inclusive financeiras, com fundações internacionais que, por sua vez, repassam milhões de dólares a ONGs brasileiras sob o pretexto de estarem fazendo ajuda humanitária, sob o pretexto de estarem fazendo militância política, cursos, enfim, mas são fundações internacionais que têm os seus próprios interesses e, normalmente, esses interesses das fundações internacionais não são os nossos interesses dos brasileiros. Então, eu quero votar, e nós vamos votar na Credem nas próximas semanas, esse relatório do meu projeto de lei para proibir que ONGs que estejam atuando no Brasil recebam dinheiro de fora. Com uma única exceção, que são as ONGs efetivamente filantrópicas, aquelas que fazem ajuda humanitária, que têm hospitais, que têm creche. Essas nós estamos excetuando. Todas as outras que fazem militância política disfarçada vão ser proibidas de receber dinheiro de fora. Principalmente as que atuam na Amazônia.
Luiz. A Gisele colocou bem a questão do crime de opinião aqui, deputado. A gente está falando das prerrogativas dos parlamentares poderem expressar suas opiniões. Mas e o povo? O ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, o Eduardo Talhaferro, que era o perito que procurava os ditos crimes de opiniões nas redes sociais, ele falou que pessoas comuns do povo, elas eram, se você fazia uma postagem, por exemplo, de algum apoiador, reproduzia uma postagem de um apoiador do Bolsonaro, ou uma postagem do Partido Liberal, você já era mais passível de receber alguma punição. Se você tivesse estado, o que o Talhaferro traz, se você tivesse estado nas manifestações de 8 de janeiro, se tivesse postado alguma coisa, sendo uma pessoa do povo, você estaria passivo de ficar preso. Isso é o que o Talhaferro disse na própria Comissão de Segurança. Eu pergunto para o senhor acha que algum dia a gente vai saber quantas vozes foram caladas pelo judiciário aqui no Brasil? Luiz, é uma excelente pergunta, porque até hoje não há esse levantamento concreto de quantas vozes foram caladas. A última vez que eu estive em Washington, eu conversava com os representantes de uma associação que atua na defesa da liberdade de expressão em cortes internacionais. E ele me fez essa mesma pergunta. Felipe, você sabe quantas pessoas foram censuradas, tiveram suas redes sociais barradas por tempo indeterminado e que muitas vezes até hoje não tiveram retorno dessas redes sociais? E eu respondi a ele, não sei. Nós até hoje não sabemos. E é um trabalho que nós vamos começar a fazer agora lá na Câmara. Eu não sei se necessariamente pela Comissão de Relações Exteriores, mas pode ser organizado, seja pela liderança do PL ou pela liderança da oposição, esse levantamento de pessoas que tiveram suas redes sociais simplesmente banidas por tempo indeterminado. Agora, eu quero fazer um paralelo disso que eu estou te respondendo agora com aquilo que nós estávamos falando anteriormente. A vaza-toga, principalmente aquilo que tem sido revelado pelo Tagliaferro, é infinitamente mais grave do que foi revelado nos diálogos da Vaza Jato. Infinitamente mais grave. A extrema imprensa, naquele momento, inteira, quase que de forma absoluta, criticou, com razão, as conversas de juízes com promotores num grupo do Telegram. Mas simplesmente silenciou sobre todo esse aparato estatal que foi criado dentro de um gabinete do Tribunal Superior Eleitoral, que deveria garantir a imparcialidade e que deveria garantir que todos os candidatos tivessem as mesmas possibilidades de falar e discursar, simplesmente se calou para todo esse aparato estatal que foi criado para interferir nas eleições. Porque se você simplesmente censura um lado inteiro de um espectro político numa eleição, você obviamente está favorecendo o outro lado. Então, a extrema imprensa simplesmente se calou. Fez um estardalhaço na época da Vaza Jato e simplesmente silenciaram em relação à vaza-toga. Mas isso vai custar caro. Vai. Porque o tempo é implacável, a história é implacável e imprensa apoiar a censura é algo que a história não vai perdoar. É antinatural. Só uma intervenção pontual, Piva, por favor. Deputado, eu queria aproveitar a pergunta que o Trielli fez ainda há pouco, que levou o senhor até as ONGs. Sim. E emendar com o meu amigo Carl Augusto, que acabou indo para a Liberdade. O Brasil sempre teve uma relação excelente com os Estados Unidos. Sim. Desde que fomos Estados Unidos do Brasil quando nos tornamos independentes e viemos sempre costurando uma boa relação. Nos governos do PT, essa relação sempre acaba meio estremecida. E agora está mais estremecida. E embora a gente tenha uma boa relação com os Estados Unidos, sempre que a gente dá uma pendida para o outro lado, lembra do Getúlio Vargas. Quando ele pendeu para o outro lado na Segunda Guerra Mundial, o resultado foi algo albenário sendo entregue aos nazistas. Bom, por que essa contextualização toda? Tem um outro grupo que está bem forte no Brasil, comprando o Brasil, e é muito ligado ao PT, a China. Sim. Para ter uma noção, a usina de Belo Monte, por exemplo, que é a maior hoje do Brasil, a maior hidrelétrica do Brasil, o fio que liga ela ao resto do Brasil é chinês. É controlado por uma empresa chinesa. Aqui em São Paulo, a CPFL é chinesa. Algumas subestações fundamentais para a soberania do país, subestação, um nó no sistema que transmite energia, também são chinesas. Ou seja, a gente entregou tudo para eles.
E agora eles estão entrando também no mercado como iFood, eles estão vindo com uma porrada de dinheiro para dominar esses mercados também. Como é que a Comissão de Relações Internacionais e Defesa Nacional está vendo isso e está atuando sobre isso? Essa é uma pergunta boa e polêmica. Eu quero falar para vocês de um caso específico. Eu quero falar para vocês de um caso específico. Nós tivemos recentemente a compra de uma mineradora peruana que já estava explorando um determinado minério, salvo engano, na Amazônia brasileira. Essa mineradora peruana foi vendida para uma mineradora... Acho que era cobre, não era? Chinesa. A mineradora chinesa comprou a operação inteira. Ocorre que nessa área também tem urânio. É uma área muito rica em urânio. Eu denunciei esse caso ao CAD, ao Banco Central, à Agência Nacional de Mineração, ao próprio Ministério Público. E a resposta de todos esses órgãos públicos foi que não há nenhum instrumento legal hoje do Estado brasileiro, independente de governo, do Estado brasileiro, para controlar os ativos estratégicos brasileiros, para saber quem está comprando os nossos ativos estratégicos. E naquele momento eu fiz uma publicação no meu X, dizendo que está na hora da gente discutir o controle de capital externo quando se trata de ativos estratégicos brasileiros como minérios estratégicos. Eu recebi uma chuva de críticas dos liberais clássicos, onde já se viu o controle de capital. Ora, todos os países desenvolvidos no mundo, quando se falam de ativos estratégicos, eles pesquisam a capivara, como a gente diz, né? Até da tua avó, se você quiser comprar. Querem saber o que você vai fazer, para quem que você vai vender, quanto você está pagando. Pesquisam se efetivamente você está fazendo aquilo. Não é tão simples assim. Em qualquer país do mundo, um agente estrangeiro, uma empresa ou pessoa física, comprar seus ativos estratégicos. E o Brasil está vendendo os seus ativos estratégicos hoje a preço de banana. Seja para a China, seja para a Inglaterra, seja para a Suíça, seja para qualquer outro lugar. São ativos estratégicos brasileiros. Não me importa se é a China, se é os Estados Unidos, se é a Inglaterra, são ativos estratégicos brasileiros e hoje o Estado brasileiro não tem nenhum instrumento para saber e para fiscalizar os seus próprios ativos estratégicos. É um dos pontos do meu projeto de lei. Já sou eu? Oh, que bom. A gente vive hoje, apesar de não ter essa aparência, apesar de ter a guerra na Rússia, apesar de ter algumas guerras por aí, uma economia de guerra. Você está falando de uma coisa muito importante, porque o próprio Estados Unidos, com esse pensamento liberal, Biden era super, apesar de ser de esquerda, né, democrata, mas eles são lá até chamados de liberals, né? Quando o Trump entrou no governo, ele falou, não, peraí, não é assim. Tem coisa que não dá para ser feita em qualquer lugar do mundo. Tem coisa que a gente precisa... Teve uma mudança de mentalidade e parece que até a Europa está começando a perceber, talvez porque a guerra está lá na casa deles, que o mundo mudou nesse sentido e que não dá mais para você ter, como você falou, um cabo de energia tão importante, principal, na mão de um país que pode ser inimigo amanhã, pode ser hoje amigo. O Brasil tem uma tradição, né? Como é que está o Itamaraty mesmo, além da Credem, que você já falou que vocês estão fazendo, não tem nem essa preocupação, porque a esquerda costumava ser nacionalista, tem uma ala, pelo menos, né, que era nacionalista, soberanista, né, tinha aqueles mais clássicos, né? Minoritário. É de imperialismo americano, chinês tudo bem. Hoje a esquerda brasileira é um apêndice do Partido Democrata norte-americano. Exatamente. Hoje ela é globalista, né? Mas eu estou falando, existem setores, principalmente os mais antigos, que tinham esse pensamento, pelo menos disfarçavam, né, que a gente precisa cuidar de algumas coisas. Eram contra o Fernando Henrique privatizar as coisas, né? Pelo mesmo motivo que a gente está falando aqui. Não tem dentro de Itamaraty um pessoal mais da antiga lá que faz assim, pô, gente, a gente precisa fazer alguma coisa ou está tudo dominado? Como é que você... Eu não conheço todos os quadros do Itamaraty. Eu sei que quem hoje está à frente do Itamaraty não tem essa visão. Até porque, como eu estava dizendo, o PT hoje, e a esquerda como um todo no Brasil, com raríssimas exceções, a esquerda virou um apêndice do Partido Democrata norte-americano, que por sua vez é 100% globalista, George Soros e etc. Grandes fundações, foi assim que eles interferiram, inclusive, no processo das eleições brasileiras, irrigando milhões de dólares da USAID para ONGs que estavam aqui no Brasil. Para quê? Para criar aqueles relatórios que justificavam, entre aspas, os inquéritos das fake news, irrigando milhões de dólares para ONGs fazer militância política, sendo que partidos políticos hoje são proibidos de receber dinheiro de fora. E a esquerda viu que as ONGs não são proibidas?
e se utilizava das ONGs para receber dinheiro de fora. Então, hoje a esquerda, basicamente, é um apêndice do projeto globalista do George Soros e das grandes fundações internacionais. Eu acho que é por isso, Trielli, que o discurso da defesa da soberania que o PT tentou emplacar nos últimos meses não colou. Não colou porque a população sabe e está vendo tudo o que está acontecendo. As denúncias do Mike Pence, que eu levei à Comissão de Relações Exteriores, provam isso. Deputado, o senhor mencionou... Perdão, era Não, Silvio? você. Deputado, o senhor... Estou administrando aqui. O senhor mencionou o George Soros e hoje foi inaugurada aí uma investigação do governo Donald Trump de mais de 80 milhões de dólares que quer investigar, porque provavelmente está financiando o terrorismo, enfim, quer entender isso. Quando a gente fala de sistema único, de governo mundial, de Foro de São Paulo, isso, ao meu ver, já é terrorismo, sim, é engenharia social e já é o terrorismo na prática. A gente tem também o Alex Soro, que esteve aqui no Brasil e esteve com o pessoal do PT, com o marido da Fátima Bernardes, enfim, Erika Hilton, sua colega de congresso, enfim, aquela galera toda ali marcando presença ali. Deputado, a gente sabe que tem, portanto, iniciativas lá fora. USAID, mencionada pelo senhor, agora essa investigação. Vai ter também novas iniciativas, tendo em vista agora, aproveitando mesmo, deputado, surfando nessa onda do governo trumpista, novas iniciativas que sejam muito claras. Estamos combatendo globalistas, estamos defendendo soberania nacional, afinal de contas, a engenharia social dentro do nosso país. Geis, esse é o grande debate que o mundo todo tem feito nos últimos anos. Eu fiz o meu projeto de lei das ONGs espelhado em outros países que também aprovaram leis muito semelhantes. Vários países têm percebido como o projeto globalista ele é perigoso para as soberanias nacionais. Que é basicamente o processo que nós vimos acontecer no Brasil ao longo dos últimos tempos, em que não há mais qualquer tipo de autoridade nacional, mas sim uma ingerência dessas grandes fundações no nosso país, seja com objetivos financeiros, políticos, enfim. Então, vários países têm discutido instrumentos para serem fortalecidas as suas respectivas soberanias nacionais. Isso passa 100%. Em primeiro lugar, em bloquear essa interferência financeira das fundações e ONGs internacionais no nosso país. Eu tenho me dedicado ao longo dos últimos meses para estudar a fundo e levantar as informações sobre a verdadeira interferência dos Estados Unidos do Brasil, que foi no período pré-eleitoral de 2022, culminando no processo eleitoral de 2022. Aquela, sim, uma interferência, com inúmeras autoridades do governo Biden vindo a Brasília ameaçar autoridades do governo Bolsonaro naquele momento, e o próprio presidente Bolsonaro, ameaçá-lo dizendo que ele deveria abandonar a pauta do voto impresso, criando a narrativa através da extrema imprensa de que o Bolsonaro queria dar um golpe. Então, isso que nós vimos, principalmente ali no período pré-eleitoral e depois das eleições, foi estimulado pela interferência dessas grandes fundações, e eu quero provar isso para o povo brasileiro nas próximas semanas. Eu estou finalizando esse relatório em que a gente tentou mapear todos os milhões de dólares que a USAID mandou para cá. Luiz, depois do Piva. Eu queria falar de governo Lula e o discurso de soberania do presidente Lula. Em julho teve a reunião dos BRICS, que é aquele bloco diplomático, Brasil, Rússia, Índia, China. E logo depois, durante o BRICS, o presidente Lula ele fez um discurso sugerindo a substituição do dólar como moeda global de comércio. Eu lembro que naquela semana eu perguntei para o senhor lá na Câmara, eu falei, será que o Lula ele não está querendo que o Brasil seja taxado? E o senhor me falou naquela época, eu suspeito que sim. No mesmo dia que nós conversamos, saiu a taxa de 50% em cima das exportações brasileiras para os Estados Unidos. O senhor acha que agora, nessa semana que teve a Assembleia da ONU, o presidente americano Donald Trump, ele disse que teve uma química com o Lula e sinalizou por uma negociação dessas tarifas. Será que o Lula vai perder essa estratégia dele de apontar o Donald Trump como o seu inimigo externo, essa estratégia que rendeu ele subir alguns pontos nas pesquisas eleitorais? Como é que fica agora que ele dizia que o Trump ele não telefonava para o Trump porque o Trump não queria falar com ele? Mas agora o Trump deixou claro que quer falar com ele. Como é que fica agora? Quando as tarifas vieram, eu comentei, Luiz, acho que foi com você e com alguns outros colegas,
que, na minha visão, naquele momento, o Lula tinha um objetivo. Até o momento anterior da tarifa, todo o problema econômico que nós estamos passando no Brasil, crise econômica, o Lula estava colocando a culpa no Banco Central, no Roberto Campos Neto, porque era o presidente do Banco Central indicado pelo presidente Bolsonaro. O mandato do Roberto Campos Neto acabou, veio o mandato do Galípolo, indicado do Lula, que, por sua vez, tem mantido a mesma política de aumento de juros que o Roberto Campos Neto estava se utilizando. O Lula não podia mais colocar a culpa no Banco Central do indicado dele. Porque vocês vão se lembrar que não apenas o Lula, mas a Gleisi, Lindbergh e todos os deputados do PT falavam que o aumento da carne, o aumento do café, o aumento da inflação, tudo isso era culpa do Banco Central. Como que ele ia fazer isso com o indicado dele agora? Essa narrativa não ia mais colar. Então o Lula buscou um culpado externo para o problema econômico brasileiro. Tal como Venezuela fez, tal como Cuba faz. Que todo o problema que eles passam, na cabeça deles, o problema é do embargo econômico norte-americano. Esse é o discurso de Cuba. Então o Lula buscou a mesma fórmula para aplicar para cá. A gente não pode esquecer, gente, que o assessor para assunto internacional do Lula, ou seja, o efetivo ministro do Itamaraty, é o Celso Amorim, que é especialista nesse discurso anti-imperialista, como eles gostam de dizer, ou anti-americano, e que certamente aconselhou o Lula a buscar essa briga com os Estados Unidos para que ele pudesse usar essa narrativa política com benefícios eleitorais. Eu vou trazer outro inimigo externo, tá? Depois do que você falou, me veio isso à cabeça. Aqui no Brasil, por exemplo, BlackRock é a maior sócia da B3, é a maior sócia da Vale do Rio Doce também. O Mubadala também tem um monte de ativo, ou seja, você tem um monte de fundo internacional hoje que vale mais do que país. Se eu não me engano, a Apple ganha mais com o iPhone do que todo o PIB de Minas Gerais. E o Mubadala tem 17 trilhões de patrimônio. O BlackRock, 17 bilhões de patrimônio. A nossa estrutura hoje está preparada para interagir com soberania com esses investidores externos? Não está preparada. E digo isso porque fiz audiências públicas na Comissão de Relações Exteriores, porque quando a gente fala de soberania, a soberania ela tem variados aspectos. Um desses aspectos é a soberania financeira do próprio país. Então eu provoquei esse debate na Comissão de Relações Exteriores com o próprio presidente da CVM, Comissão de Valores Imobiliários, que regula o mercado de ações brasileiro. E por sua vez, para minha surpresa, esse tipo de discussão de soberania financeira, interferência de fundos internacionais no Brasil, enfim, isso a CVM nunca fez. Ouvimos isso na boca do próprio ex-presidente da CVM quando foi na Comissão de Relações Exteriores. Não é diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, que chamaram a BlackRock para conversar, uma conversa tete-a-tete, falaram, vocês parem com essa agenda woke. E a BlackRock abandonou a agenda woke. Então, aqui no Brasil, tudo fica muito solto e o Brasil, por sua vez, vira refém de pautas externas. Solto e escondido, né? Porque como é que esses fundos interagem com a Câmara, por exemplo? Deputado, é um segredo. Já que foi colocado aqui, o Luiz trouxe inicialmente o debate sobre a viagem, a excursão presidencial à ONU. O senhor acha que as grandes potências pelo mundo ainda levam o Lula a sério? Porque a impressão que fica é que é um anão diplomático, embora seja presidente de uma nação importante que alimenta o mundo com 8,5 milhões de quilômetros quadrados, um país com um futuro promissor, mas o Lula em si, será que alguém ainda leva ele a sério? O Lula é tão levado a sério quanto o Biden era levado a sério no final do seu mandato. Acho que respondeu. Porque todo mundo está percebendo nitidamente isso, gente. Quem leva... Eu vi hoje o Lula postando uma foto beijando a cabeça do Gustavo Petro, presidente da Colômbia. Que é um terrorista. Terrorista, defensor da legalização da cocaína. Então, esse tipo de gente leva o Lula a sério. Agora, grandes democracias ocidentais não levam. Você estava falando da CVM, me veio uma memória que a Bolsa de Valores do Irã, por exemplo, é maior que a do Brasil. É isso mesmo? Parece que tem esse número. O volume de ações negociadas na Bolsa do Irã, Arthur, é maior do que o volume de ações negociadas na B3 brasileira. Pois é. O Irã que é um país sancionado.
e que tem tem metade da nossa população. E a gente fala aqui sempre em sistema tal, e às vezes a gente esquece um pouco esse lado, né, do mercado financeiro, né, Faria Lima, a própria CVM. E a CVM é responsável, por exemplo, por exigir uma agenda verde para a empresa entrar lá na Bolsa. Ela tem um monte de exigência que às vezes até é que nem exigência para arma, assim, né? É meio... Ela decide que ela entra. Não acaba sendo também um jeito de controlar. E a própria Faria Lima, a CVM e a Bolsa e todo mundo não faz a pressão que deveria também para que, por exemplo, para eles seria bom que a justiça funcionasse, porque uma insegurança jurídica é ruim para os negócios, inclusive. Como é que isso tudo se liga? Só uma vírgula, decide, mas ninguém vê Americanas, né? Na hora pois que exatamente. Que foi uma das perguntas que eu fiz para o ex-presidente da CVM quando ele esteve lá na Credem. Eles já tinham publicado uma resolução para que todas as empresas que são listadas na Bolsa de Valores hoje tivessem uma cota de funcionários trans. Pois é. A minha pergunta para o ex-presidente da CVM: quantos funcionários trans a CVM tem hoje? Nenhum. Então, vocês não têm, mas querem exigir que empresas privadas tenham? Então é uma desconexão com a realidade. É uma forma, na verdade, de dizer quem pode e quem não pode. É uma forma de seleção. Clubinho. Seleção das empresas que podem prosperar e das que não podem. Não pode criar cota desvinculada da corrupção? Também deveria. Muito bem, a conversa está ótima. Eu vou fazer mais um break, é muito rápido. Deixa o joinha pra gente aí. Ó, um minutinho. Há 5 anos, levamos ao público um jornalismo responsável, comprometido com os fatos e com a liberdade. Agora, queremos convidar você a fazer um investimento de longo prazo no futuro do Brasil e das próximas gerações. Estamos oferecendo uma oferta exclusiva por tempo limitado. Somente 2.000 assinaturas vitalícias da Revista Oeste. Ao assinar, você fortalece o jornalismo independente, investe no futuro das próximas gerações e garante que a Oeste continue no ar, aconteça o que acontecer. A liberdade não pode esperar. Torne-se protagonista da história. Torne-se assinante vitalício da Revista Oeste. Vamos para o terceiro e último bloco do Arena Oeste, que nesta noite recebe o deputado federal Felipe Barros. Geise. Deputado, quero ir para 2026. O senhor colocou o seu nome à disposição para o Senado. A gente sabe que a gente tem um problema que, de maneira gentil, chamamos de instabilidade jurídica. Mas, no bom português, a ditadura da toga imposta todos os dias pelos ministros do STF. Pergunta direta para o senhor em relação ao impeachment do Alexandre de Moraes. E se, de novo, se a oposição está construindo alguma coisa nesse futuro, eu sei que vocês dependem aí das eleições de 26, mas se tem uma construção nesse sentido, porque a impressão que nós temos, nós que estamos todos os dias lidando com a política, é que o eleitor da direita tem uma pergunta muito simples para o Senado: é a favor ou não do impeachment do Alexandre de Moraes? Eu sou 100% favorável. Como líder da oposição, eu apresentei um dos pedidos de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, Geise, e acho que esse vai ser o grande assunto das eleições de Senado do ano que vem. Mas eu acho que nós não podemos parar por aí. Eu já coloquei para vocês e para quem está nos acompanhando que eu vou protocolar um projeto profundo de reforma do Judiciário. Então, além de ser favorável ao impeachment do ministro Alexandre, como eu mesmo já protocolei quando fui líder da oposição, eu acho que nós temos que aprovar também uma reforma profunda do Judiciário brasileiro. Do ponto de vista de uma Corte Constitucional, é isso? Corte Constitucional, que é a escolha dos ministros, Silvio. Sei que há muita divergência em relação à escolha dos ministros, mas eu acho que, pelo menos, se é uma prerrogativa do presidente, ao menos deveria ser um juiz de carreira. Escolhido dentro... Nós temos inúmeros bons juízes de carreira no Brasil afora. E o senhor bem sabe que isso já foi um modelo originário em outras constituições da nossa história, né? Se a gente for navegar pela história, isso já foi modelo originário. Diga, Luiz. Trump e Lula. O senhor acha que vai acontecer o encontro? Não vai acontecer? E se acontecer, o que o senhor espera? O que o senhor acha que deveria acontecer no encontro entre o Lula e o Trump? Eu acredito que, nesse primeiro momento, esse encontro não vai acontecer. O próprio Lula já disse que vai fazer uma chamada ou uma reunião virtual. Depois da fala do Trump,
Se eu sou um assessor do Lula, Deus me livre, mas se eu tivesse lá com o Lula, né, eu ia falar, presidente, o senhor cancele o que o senhor tem para fazer no Brasil e fique aqui. Né? Eu acho que a Janja ia gostar, ia poder fazer mais compra. Ela ia adorar. E isso foi até comentário, desculpe interromper, mas isso foi até comentário em vários programas e por aí vai. Aqui no nosso Oeste Sem Filtro, por exemplo, a própria Ana Paula Henkel lembrou que delegações que querem conversar com Donald Trump estão ali à espera, o Japão, por exemplo. Claro. Disseram, olha, se houver qualquer tipo de aceno, amanhã a gente está aqui. Claro. E o Lula não tem agenda para conversar com o Donald Trump, mas ele tem para falar com o Paulinho da Força. Exatamente. Então, Vou assim, levar se eu minha- estivesse ao lado do Lula, eu teria falado, presidente, o senhor fique aqui. Depois dessa química, como o próprio Trump disse, vamos ver se teve química mesmo, ou se vai ser igual água e óleo, que não se mistura. Né? Então, eu acho que esse encontro não vai acontecer por enquanto. Viva. Deputado, eu queria ir um pouquinho para o seu estado, Meu Paranazão. seu Paranazão. O brasileiro ficou íntimo da lei Magnitsky esse ano, né? Por causa do Alexandre de Moraes. Só que já tinha muita gente sancionada na lei Magnitsky e muita gente lá no Paraná. Há muitos problemas de gente ligada à Al-Qaeda, ligada ao Talibã, dizem até o ISIS ali naquela região. Sim. Como é que fica isso? É verdade, você tem razão, Piva. Principalmente na região oeste do estado, é uma região em que existem essas células que já foram até desvendadas pela própria Polícia Federal. E digo mais, uma recente operação da Polícia Federal, deflagrada, mostrou que essas células desses movimentos terroristas do Oriente Médio se utilizam do mesmo modus operandi de lavagem de dinheiro das facções criminosas. E mesmo assim, o Lula não quer considerar as facções criminosas brasileiras como organizações terroristas. Se utilizam dos mesmos instrumentos de lavagem de dinheiro, tem outros negócios certamente juntos, como tráfico de armas e etc. E o presidente Lula se recusa a considerá-los como organizações terroristas. Né? Então, esse é um problema mesmo que nós temos, principalmente no oeste do estado do Paraná, e como você disse, outras pessoas já tinham sido sancionadas. Sim. Para falar um pouco também das eleições de 26, que a gente tem dúvida até se vão ser eleições mesmo, né? Porque dependendo do que acontecer com o Alexandre, por exemplo, tirando gente da disputa como ele quiser lá, enfim, a gente fica na dúvida. Mas a gente fala da manipulação das eleições, muita gente falou da maquininha lá e tal, mas se a gente tirar a maquininha, como você falou, você apontou, e eu acho interessante isso, que a manipulação das eleições não é necessariamente só na maquininha. Claro. Se a maquininha for 100%, a gente também tem manipulação no sentido de você não deixa um lado falar Manipular e o discurso público. Exatamente, isso também é manipulação. Agora, a esquerda, hoje a gente teve aquela coisa do Tilenol, né? Que mulheres grávidas, absurdo isso, as mulheres grávidas contra o Trump tomando o Tilenol, que todo mundo sabe que faz mal. Então, a esquerda ela tem um medo de muitas coisas, por exemplo, na pandemia, fez todo mundo ficar em casa, todo mundo... E para outras coisas tem uma coragem meio esquisita, porque, por exemplo, o voto impresso que você fez campanha, Foi o relator. Foi relator, isso. O voto impresso é uma coisa que vai te dar mais segurança numa coisa. Por exemplo, é como você ser contra o cinto de segurança nos carros. Não quero porque sim. Então, o que explica essa loucura dos caras de não quererem uma coisa a mais para a democracia, que eles amam tanto? Como a gente faz para acordar esse pessoal, porque é um transe mesmo, não parece uma coisa normal de uma pessoa que está pensando, raciocinando e querendo uma conversa. Como é que a gente faz, nós como sociedade? Eu vou fazer uma confissão para vocês. Quando eu fui escolhido como relator do voto impresso, a autora da PEC é a deputada Bia Kicis, e eu fui escolhido como relator. Eu achava que seria muito tranquilo esse debate de ser feito na Câmara, porque sempre foi um debate suprapartidário. A primeira lei que instituiu o voto impresso, poucas pessoas se lembram disso, mas a primeira eleição que o Lula ganhou a eleição foi a primeira experiência que nós tivemos do voto impresso. Foi feito numa porcentagem de urnas eletrônicas, principalmente concentrada no Distrito Federal. Mas o autor dessa lei foi o Roberto Requião, que até pouco tempo atrás, é do meu estado inclusive, ele era filiado ao PT. Nós temos falas do deputado Glauber Braga, do PSOL, elogiando a atuação e o empenho do deputado Jair Bolsonaro pela aprovação do voto impresso. Brizola lutou por isso. Brizola lutou por isso. Quando eu estava lá como relator, eu conversei com pessoas da direita, da esquerda, defensores do voto impresso. Então eu achava que seria muito tranquilo.
razões que todos sabem, a interferência do judiciário, inclusive no debate, esse assunto virou um tabu. Hoje você não pode defender o voto impresso que você é considerado como um criminoso. Eu sou um defensor do voto impresso, quero avançar ainda nessa pauta, não vejo momento político, por enquanto, para avançar com essa pauta, porque o assunto foi tão criminalizado que até os antigos defensores, o pessoal do PDT, do Brizola e etc., não sentem mais segurança. Gente, eu estava escrevendo um livro, Silvio, com mais de 10 professores brasileiros e de fora do Brasil sobre voto impresso. Seria um livro técnico, um livro sem achismos, com a opinião, cada professor escrevendo um artigo sobre a segurança nas eleições. Depois que começou toda essa perseguição, os professores universitários, doutores, pós-doutores das universidades públicas brasileiras, falaram para mim, Felipe, a gente não quer mais escrever o livro, a gente tem medo da Polícia Federal batendo na nossa porta. Nesse aspecto, não está na hora de esquerda e direita no Brasil se entender sobre muita coisa que antes não era pauta de um lado ou de outro, mas era pauta comum? Não está faltando as pautas do país? Tá, não tenho a menor dúvida disso. Eu achava que o voto impresso seria uma pauta que unificaria boa parte dos partidos políticos brasileiros, mas infelizmente não foi assim. Eu não sei também, Piva, se nesse momento em que nós estamos é possível construir esse diálogo com algumas pautas com os partidos, principalmente de esquerda, porque a impressão que passa, por exemplo, esse caso do Tilenol é um absurdo. Eu perguntei para minha esposa essa semana, você já sabia desse negócio do Tilenol, Mariana? Ela falou, sim, minha médica falou pra mim na primeira gravidez. Nós estamos na quarta. Já tem 3 meninas, a minha menininha nasceu há 15 dias atrás. Parabéns, deputado. Obrigado. Então, Parabéns ficou um aqui, negócio de assim, todos. se o Trump fala uma coisa, quem é de esquerda Tem que fazer fala que é contra. Mas É um vai ter absurdo. eleição? Vai ter eleição em 26? Vai. Essa é a pergunta. Não tem a menor dúvida que vai. Deputado, eu quero pegar um Confio em gancho. Deus. Deputado, eu quero pegar um gancho justamente nesse ponto que foi debatido agora com o Piva, que o senhor trouxe e o Piva trouxe, em relação à esquerda e à direita. Veja bem, a impressão que nós temos não, o fato é, vendo a literatura, sou socióloga, então vendo a própria literatura ali, a ciência política, é que não há diálogo com a esquerda por um motivo muito simples. Eles partem de uma premissa de eliminação. Eles Sim. não enxergam como um opositor político, mas eles enxergam como uma pessoa que não tem dignidade humana. Logo, não pode estar nem na existência. A minha pergunta é se nos bastidores da política o senhor percebe isso também. O senhor disse em relação agora ao voto impresso e tal, a gente Sim. sabe que o deputado sempre tem que ter realmente, né, esse diálogo com todo mundo. E a gente vê, por exemplo, alguns deputados que têm realmente uma animosidade. Erika Hilton, por exemplo, todos os dias está ali bradando aos 4 ventos de maneira bastante violenta, o que é um pouco assustador. Então, a minha pergunta é bem de bastidores. O senhor percebe que realmente não tem diálogo, eles são como a literatura mostra que são as ideologias da esquerda ou não tem uma passabilidade? Porque é para dar realmente um pouco de esperança para o eleitorado de maneira geral. Olha, desde que eu fui, Geise, vereador em Londrina, eu aprendi a dialogar e conversar com quem pensa diferente de mim. Nunca abri mão dos meus valores. Nunca deixei de defender aquilo que eu acredito. Mas sempre conversei com quem pensa diferente. Na presidência da Comissão de Relações Exteriores, que eu estou como presidente, eu converso com os deputados que pensam diferente de mim, do PT, com os deputados de outros partidos da esquerda. Confesso que com o PSOL sempre é uma dificuldade muito grande. Nem no cafezinho dá para conversar com o pessoal? Nem no cafezinho. Mas você, no parlamento, obrigatoriamente conversa com quem pensa diferente de você. Então, para algumas pautas, eu acho que isso é fundamental. E num parlamento em que é necessário a gente construir maiorias, porque para qualquer coisa que a gente queira aprovar, é necessário construir maiorias. Eu cito um exemplo que eu disse para vocês. Do PL das ONGs, que nós vamos votar na CREDEM, eu tenho conversado com os deputados, inclusive os de esquerda. Eu falei para eles, vocês não são os novos, recém-chegados defensores da soberania? Não vão votar um projeto? Né? Queria perguntar sobre Jair Bolsonaro. A gente está vendo as consequências na prática da prisão domiciliar dele, o impedimento dele se comunicar com o seu eleitor, as dificuldades para ele fazer articulação política. Qual que vai ser o peso disso para a direita para as eleições do ano que vem? Peso grande. Hoje, o presidente Bolsonaro, ele detém o maior capital político da história recente brasileira. Ele tem os votos. Né? O Lula tem da esquerda, obviamente, mesmo assim não consegue mais reunir meia dúzia de gato pingado, convenhamos. Você que tem a Por onde show ele passa. de artista com famoso, show, né? daí... Eu estava conversando... Em Copacabana. Eu estava conversando com um amigo meu da direita,
essa semana, ele falou, Felipe, se eu soubesse que teria show, até eu teria ido. Então, o presidente Bolsonaro detém o maior capital político da história recente do nosso país. Tirá-lo do debate público é uma tentativa de interferir no processo eleitoral do ano que vem, eu não tenho a menor dúvida disso. É por isso que nós estamos trabalhando dentro da perspectiva da anistia de liberá-lo, para que ele possa falar, para que ele possa defender o seu ponto de vista, inclusive exercer a sua autodefesa. É um absurdo censurar o presidente Bolsonaro. Eu sei que a defesa dele, inclusive, entrou com um pedido de soltura dele, justamente porque a prisão né? foi justamente do inquérito que investigou o Eduardo, não denunciou o Jair, então, na prática, ele deveria ser solto. Vamos aguardar. Se nós tivéssemos um julgamento jurídico, ele deveria ser solto. Deputado, o senhor mencionou o Eduardo, ele está agora de novo na mira com aquela questão da cassação, ele não pôde assumir a liderança da minoria, né? Tinha feito ali aquele arranjo com a Carol Detoni, foi para vice, Sim. Ele assumiria, poderia ser um home office, digamos assim, já tinha precedente para isso. A minha pergunta para o senhor é em relação à cassação que o senhor percebe ali no clima dentro do Congresso, o Gumota está indo atrás, né, de cassar o mandato, já que a licença acabou em julho e desde então está aberta essa questão. Só para complementar, mas tem uma resolução da mesa, né, de 2015 que permitiria a ele estar fora do Brasil na condição de líder. Né? Então há uma certa interpretação também nessa decisão do Hugo Mota, e aí talvez para complementar a pergunta da Geise, deputado, Hugo Mota está de novo a serviço do Supremo Tribunal Federal. Né? Ele está perseguindo o Eduardo Bolsonaro. O Eduardo não será cassado. Eu tenho a convicção disso, porque não há clima político nenhum, seja na comissão de ética, seja no plenário, para votar uma cassação do deputado Eduardo, que é meu amigo. Além de não haver clima político, não há razão jurídica. E foi com base, inclusive, Silvio, nessa resolução que a oposição entrou com um recurso ao presidente Hugo Mota. E desde a pandemia, nós temos parcelas das sessões em que há a possibilidade de votar do modo virtual. O Infoleg, né? O famoso Infoleg. O Infoleg funciona. Claro, o deputado Eduardo continua sendo deputado, com mandato, está nos Estados Unidos e poderia muito bem exercer o seu mandato votando pelo Infoleg. Como nós fazíamos na pandemia. Na pandemia, cada um estava dentro da sua casa, a gente queria discursar na tribuna, a gente entrava no Zoom, né, e os deputados participavam das discussões. Né? Então, eu acho que pelo clima político não há clima para caçar, nem razão jurídica para caçar o deputado Eduardo. E vamos falar em português, claro. Ele está lá por um motivo, que é um motivo político, claro, que ele está sendo perseguido, justamente a prova essa perseguição. Exatamente, claro. Ele não está lá a passeio, ele está lá porque ele está sendo perseguido. O senhor mesmo assumiu, né? A Credem justamente era ele, o senhor exatamente, assumiu. Claro. Agora, essa tentativa, vamos dizer assim, do governo Trump de colocar um pouco as coisas no lugar, isso evidentemente passa pela lei Magnitsky, deputado. Quanto o senhor acha que isso mexe com o termômetro dentro do Congresso Nacional, por exemplo? A anistia avançava, claro que jogaram um balde de água fria com o Paulinho, nós já debatemos isso aqui nos primeiros blocos. Depois a questão da PEC das prerrogativas, mas a impressão que fica é que os ânimos e o termômetro muda à medida em que novas sanções vêm dos Estados Unidos, envolvendo o ministro Alexandre de Moraes, e agora o leque está abrindo. Tudo indica que vai abrir mais. Até que ponto o senhor acha que o ministro Alexandre, para ser bem direto, o ministro Alexandre de Moraes e o Supremo desconta no Congresso Nacional cada vez que sofre uma sanção dos Estados Unidos? Isso é, de certo modo, uma constatação, Silvio. E digo com algo que aconteceu essa semana. Se pretendia votar o projeto de lei da anistia, o texto que o Paulinho apresentaria na terça para nós votarmos na quarta, isso foi postergado até agora indefinitivamente, justamente porque houve essa nova sanção divulgada essa semana. Então, até aproveitando o ensejo, assim, é importante a gente esclarecer que a Magnitsky, ela é uma lei americana que é aplicada a cidadãos de outros países que, por sua vez, descumpriram ou violaram direitos fundamentais ou direitos de americanos. Eu quero lembrar um único caso. Quando o ministro Alexandre quis multar o X, ele bloqueou valores da Starlink, que apesar de terem o mesmo sócio majoritário, Elon Musk,
são CNPJs, na linguagem brasileira, totalmente diferentes. Gente, isso é uma loucura, porque quem tem empresa sabe que você não pode simplesmente desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa e pegar o dinheiro de outra empresa. É Ambev pagar pelas americanas. Naquele caso dos americanos, eu acho que até deveria, né? Pois é, então. Ficou configurado fraude, mas enfim. Então, houve uma violação a uma empresa e a um cidadão norte-americano ensejando... Eu só vou citar um. A gente podia passar o programa inteiro falando de outras violações, mas só nesse caso, né, já há uma violação. Já tem parlamentar com medo de ser sancionado? Olha, eu nunca perguntei, Piva. Nunca perguntei aos deputados. Luiz. Uma coisa que se falou no Congresso essa semana foi que tem ministro do STF telefonando para parlamentar para fazer pressão em votação. O senhor acredita nisso? E se isso for verdade, isso é uma gravidade muito séria, né? Esse é um assunto, Luiz, muito corriqueiro nos corredores da Câmara dos Deputados. Eu confesso que nenhum nunca me ligou. Então, mas é um assunto corriqueiro. Deputado, vamos falar um pouquinho de Jair Bolsonaro. O senhor deu uma declaração a respeito de uma questão que é bastante debatida dentro da direita, que é essa relação com os militares, né? A gente vê, enfim... Inclusive, tem até o apelido de que alguns militares são melancia. O Hamilton Mourão sempre recebe esse tipo de apelido. O senhor deu uma declaração a um outro veículo de comunicação falando que foi um equívoco essa aproximação, de que, enfim, aconteceu esse equívoco. O senhor, exatamente isso, né? O senhor menciona que fazer essa aproximação não era correto e que se algum membro militar quisesse fazer parte de uma presidência da República, ele tinha que ser da reserva. O senhor enxerga que isso foi um grande erro do governo Bolsonaro? Se não houve, até que ponto foi o erro? O que o senhor achou também do julgamento? O julgamento foi bastante interessante, porque várias defesas de militares colocaram que, olha, sim, houve mesmo uma tentativa de golpe, mas o meu cliente é que barrou. Então, gostaria de ouvir um pouco o senhor a respeito disso. Eu disse que, na minha visão, foi um equívoco completo. E eu acho que o presidente Bolsonaro deve reconhecer isso hoje em dia, porque eu já conversei com ele nesses termos. Mas a minha visão, especialmente, é que foi um equívoco completo militares da ativa fazerem parte do governo Bolsonaro. Gente, em nenhum outro país do mundo isso acontece. Quando um militar quer fazer parte ou é convidado para fazer parte como ministro, como cargo comissionado, ele vai para a reserva. Porque um dos problemas que nós temos que enxergar, que decorrem disso, é justamente a politização das nossas Forças Armadas. Eu me lembro, e vocês vão se lembrar disso, que esses núcleos de pessoas que defendiam a tal da intervenção militar existiam desde a época das manifestações pelo impeachment da Dilma. Sempre tinham lá uma minoria. E isso foi crescendo porque o povo brasileiro acabou ficando incrédulo de que a democracia e que nós poderíamos encontrar soluções para os problemas brasileiros dentro da normalidade. Né? O parlamento debatendo, aprovando mudanças da Constituição, e foi se criando essa esperança de que os militares poderiam, de alguma forma, salvar o Brasil ou assumir o governo, e chegando ao ponto, inclusive, de que alguns defendiam que tinham que tirar o Bolsonaro e os militares tinham que entrar no poder. Gente, isso não é saudável. E eu digo, isso gerou uma forte polêmica e reitero a minha posição. Militar que está na ativa, que é convidado para ser ministro, tem que ir para a reserva. Imaginem só se o Lula, no maior estilo Maduro, convidasse os generais, um para assumir a Casa Civil, outro para assumir o Ministério da Saúde, outro para assumir o Ministério da Educação, e cooptasse dessa forma os generais brasileiros dando cargo e etc. para eles. Nós, da direita, certamente estaríamos aqui criticando esse movimento do Lula. Então, o mesmo tem que valer para nós. Deputado, não tem político mais ligado à base em Brasília do que os deputados, né? Vocês conhecem as suas bases, vocês trafegam por elas. O senhor falou agora de esperança. De fato, tinha muita gente lá atrás que tinha esperança no Exército. Concordemos ou não. E todo respeito às nossas Forças Armadas, mas cada um no seu quadrado. E teve muita gente que pôs esperança no Bolsonaro, que está preso. O que sobrou de esperança para esse pessoal? Primeiro que a minha esperança e a nossa esperança, respeitando todas as crenças religiosas, mas a minha vem de Deus, em primeiro lugar. Eu acho que nós temos que ter sempre a fé em Deus em primeiro lugar. E aí
decorre a esperança de um Brasil melhor, a esperança de nós construirmos um Brasil mais digno. Aqui embaixo, em quem que a gente pode se fiar hoje? Esse pessoal se fiava nos militares, tinha gente que se fiava no Bolsonaro. E agora, eles estão órfãos? Acho que o Brasil passou por um processo de amadurecimento em que as pessoas cada vez mais estão politizadas, acompanhando a política e estão conscientes de que é necessário cada um, em primeiro lugar, fazer aquilo de melhor que nós temos que fazer na nossa casa, depois da nossa casa, da nossa cidade, depois da nossa cidade, para o nosso estado e, por fim, pelo nosso país. Eu acho que o nível de conscientização que o povo brasileiro passou ao longo dos últimos anos talvez seja a nossa melhor esperança, porque é isso que vai, no final das contas, mudar o rumo do Brasil. Deputada, veja um ponto de vista interessante que eu estou pescando aqui agora pelo X, a nossa grande audiência também pela plataforma X na noite de hoje. E há um questionamento se o brasileiro, de alguma forma, esqueceu a pauta da corrupção. Temos aí, por exemplo, uma CPMI investigando o INSS e voltamos à era dos bilhões surrupiados. O careca do INSS agora é uma figura central. De novo, em Brasília tem um careca ladrão. Pois bem. Mas, como nos tempos do Mensalão. Marcos Valério. Mas veja, deputado, de alguma forma, a população brasileira parece estar um pouco anestesiada com a questão da corrupção, porque o PT não consegue passar um mandato sem roubar. E nós temos agora um escândalo gigantesco do INSS, entre outros desvios, mas parece que a pauta da corrupção ela não causa mais a mesma indignação que outrora levava multidões à Avenida Paulista, à Orla de Copacabana, à Esplanada dos Ministérios. Por quê? Será que é porque o Supremo varreu a Lava Jato para debaixo do tapete? Porque há, Silvio, uma sensação de completa impunidade no Brasil quando se refere a crimes de corrupção. O maior escândalo de corrupção do Brasil, a Lava Jato, foi simplesmente anulada, como a gente estava dizendo mais cedo, por questões formais. Todos aqueles que assumiram que roubaram, que devolveram dinheiro público, milhões de reais foram devolvidos. Bilhões de reais foram devolvidos. E simplesmente agora, por meras questões formais, as pessoas estão sendo soltas, o dinheiro que eles já tinham devolvido estão sendo devolvidos para eles, com correção e juros e correção monetária. Os contratos estão voltando. Então, há uma completa sensação de impunidade por parte de todos nós e da sociedade brasileira. Não é uma sensação, né? Não é exatamente, é uma realidade. É uma realidade. Como que fica o cidadão quando ele vê, por exemplo, o STF dando um habeas corpus para que um depoente na CPI do INSS possa ficar em silêncio ou possa até não ir à CPMI do INSS? Como é que fica a sensação do público? Luiz, eu já fiz parte de CPI. Eu fui membro da CPI do dia 8 de janeiro. Eu queria ouvir todo mundo, mas a lei tem que valer para todos. Então, num processo judicial, e a CPMI ou CPI se assemelha a um processo criminal, você tem garantias e direitos individuais. Se você está sendo investigado, você pode ficar em silêncio, pode eventualmente não ir. Se você for testemunha, você é obrigado a ir. Agora, se você é investigado, você pode ter você tem as suas garantias constitucionais. Então, eu mesmo olho para a CPI. Eu, às vezes, acompanho a CPI do INSS, que eu até tentei fazer parte, mas como eu já estava na Credem, não tinha tempo para estar na CPI do INSS. Eu fico vendo essas discussões, mas nós temos garantias individuais que, por mais que a gente muitas vezes discorde, tem que ser respeitadas. Deputado, a gente caminha já para a reta final. Uma pena. O senhor já disse que é candidato ao Senado, pré-candidato ao Senado. Qual é o cenário hoje no Paraná? O Paraná é um estado importante, todo esse centro-sul é decisivo para uma formação do Senado. São 2 cadeiras em 2026, 54 no país inteiro. Mas qual é hoje o cenário possível para governador e a formação da bancada ao Senado? Estou falando de cargos majoritários. Sim, Silvio... A esquerda tem chance para emendar na pergunta? Tem uma chance e eu quero explicar para vocês qual é essa chance, né? Mas, em primeiro lugar, assim, eu sempre gosto de dizer que eu não sou pré-candidato por mim mesmo, ou simplesmente porque acordei um dia e falei, serei pré-candidato. Essa é uma construção. Eu tenho, desde o meu primeiro mandato como deputado, eu estou no meu segundo, eu rodo semanalmente as cidades do estado do Paraná. As pessoas acompanham
o meu trabalho lá em Brasília, desde a CPI das fake news, depois voto impresso, líder da oposição, Credem, as pessoas que me conhecem, acompanham meu trabalho, sabem do meu histórico de lealdade às nossas pautas e aos nossos princípios. E o próprio eleitor paranaense tem me provocado essa situação. Felipe, nós precisamos de pessoas firmes como você no Senado Federal. De modo que quando o presidente Bolsonaro foi ao Paraná nas últimas vezes, ele foi antes de ser preso e havia já ido anteriormente mais uma ou duas vezes, ele ouviu isso do povo do Paraná. Presidente Bolsonaro, nós queremos o Felipe pré-candidato ao Senado. De modo que da última vez que ele foi, ele conversou internamente no partido, com o presidente Valdemar, com o governador Ratinho, e então oficializou a minha pré-candidatura ao Senado. Ninguém pode ser candidato de si próprio, né? Essa é sempre uma construção com base no histórico de cada um, né? Então hoje nós temos o governador Ratinho muito bem aprovado, com 84% de aprovação, ainda não decidiu quem será o seu sucessor. Temos alguns nomes que ele certamente está avaliando, pesquisas, viabilidade eleitoral, enfim. Então nós caminharemos junto com o governador Ratinho, que tem sido um parceiro do presidente Bolsonaro, amigo pessoal do presidente Bolsonaro. Uma das vagas de Senado, o presidente Bolsonaro já combinou com o próprio governador que necessariamente o governador tem que nos apoiar, porque publicamente a prioridade do Partido Liberal é eleger senadores, para a gente tentar fazer o sistema de freios e contrapeso no Senado Federal. Então, assim, o cenário ainda continua um pouco aberto, principalmente ao cargo de governador, porque o governador ainda não decidiu quem será o seu nome. Então, correndo contra o relógio, vamos para a pergunta do chat que vai aparecer ali na tela, ou algum comentário que vou... Olha lá. A Sânia Vieira diz: acho que Aécio Neves e Paulinho nunca apareceram no Congresso, então Eduardo pode sim trabalhar remotamente. O senhor já respondeu sobre Eduardo Bolsonaro, mas em 20 segundos, se o senhor quiser arrematar. É uma boa observação, porque você sabe que o regimento interno da Câmara diz que quem já foi presidente, quem é líder do partido não precisa marcar presença. Né? Então, é verdade, quem já foi presidente da Câmara e quem é atual líder não precisa marcar presença. Se quiser ficar o ano inteiro fora, pode ficar. Muito bem. Eu quero agradecer a Arthur Piva, Geisiane Freitas, Felipe Trielli, Luiz Kawaguchi, sobretudo ao deputado Felipe Barros pela entrevista. Deputado, muito obrigado. Silvio, eu quero agradecer você, o Felipe, o Luiz, a Geise e o Arthur por estar aqui. Foi muito bom bater esse papo com vocês. E é sempre uma alegria estar aqui no Oeste. Você sabe que eu sou fã de vocês. Eu só me informo pelo Oeste. Foi excelente. E a você que está aí do outro lado da tela, uma ótima noite. Obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. Quinta-feira, 8h30, ao vivo tem mais. Até lá. Olá, muito boa tarde. Eu sou